Shalom, queridos, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas o motivo que eu estou gravando aqui é porque eu estou com um sentimento de indignação tão grande, mas tão grande. Pensei muito antes de gravar esse vídeo, tanto que estou gravando, vou falar sobre isso 2 dias depois do acontecido, porque, sabe, você sabe quando você sente assim que parece que é uma luta, uma batalha que não tem jeito, você fica ali lutando e você vê em volta uma coisa que acontece, coisas que acontecem que entristecem seu coração. Esse vídeo eu gravei ele sem preparar nenhum script. Normalmente eu tenho um script, e eu quero ser o mais espontâneo possível, né? Porque se a gente teve um dia bem legal, como foi o dia lá do Fux, né, que o Fux deu aquele voto, desmontou totalmente a narrativa, né, da esquerda, a narrativa dos perseguidores do Bolsonaro. Ah, mas também naquele dia nós tivemos uma coisa terrível, que foi o assassinato do Charlie Kirk, e essas duas coisas culminaram ontem com a condenação do presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, entristeceram muito meu coração e me deixaram aqui hoje com esse sentimento, né? Esse sentimento tão triste, coisa dentro do meu coração realmente muito, muito ruim. Muito ruim, e pedindo a Deus força para poder continuar. Eu estou abrindo meu coração aqui para vocês no YouTube, para quem quiser ouvir. Sei que tem pessoas que não gostam, tem pessoas que são contrárias, e a gente vai mostrar a diferença entre um lado e outro. Eu queria trazer nesse vídeo justamente isso, né? Por que eu falo isso, queridos? Porque um dia eu já fui esquerdista. Um dia eu já apoiei essa ideologia. Por que eu apoiei essa ideologia? Porque quando apresentam essa ideologia para a gente, elas apresentam essa ideologia como se fosse a melhor coisa do mundo, como se falasse do amor, como se o comunismo fosse a distribuição de bens e de riqueza entre todos de forma equitativa, de que todos tivessem um bem comum, como se o socialismo fosse uma coisa maravilhosa, onde as pessoas fossem mais importantes do que os pensamentos e as formas de pensar, como se essa ideologia ela fosse um símbolo da liberdade, porque ela apoia todo tipo de, vamos dizer assim, todo tipo de manifestação, né? Então aí nós vemos as manifestações diversas, que eu não quero falar o nome aqui, mas você sabe do que eu estou falando. É como se apoiasse as questões raciais, e tudo mais. E, na verdade, o que tem se mostrado ao longo do tempo é justamente uma coisa tão maligna, tão ruim, tão triste, tão nojenta, né? Onde o quê? Nós vimos que as ideologias esquerdistas, na verdade, o que elas produzem é corrupção. O que elas produzem é uma elite que tem tudo e uma massa que vive de ração, vive de, vamos dizer assim, que palavra que eu posso utilizar, mas vive do restolho, né? Daquilo como se fosse mesmo como animais, que você dá a ração diária de todo dia. Eu tenho aqui 2 gatinhos, né? Se eu pudesse filmá-los aqui para que vocês vejam, eles estão aqui do meu lado, todos os dias, eles estão sempre ali, eles esperam na porta do meu quarto eu acordar, para botar a comidinha deles, eles vêm, e aí comem a comidinha, e ficam depois ao meu redor, né? E parece que eles ficam esperando que eu não me afaste de jeito nenhum, e ali, se eu me afastar, eles ficam me olhando, mas quando chega meio-dia, parece que o relógio biológico deles já vai meio-dia, eles já estão ali. Aí tem uma pretinha aqui chamada Pandora, que essa pretinha, ela já começa a miar, e aí pronto, aí já chama, e aí a gente já coloca a comidinha para eles, e de noite é a mesma coisa, e isso dia após dia. O que eu percebo às vezes nessas ideologias esquerdistas é que eles querem exatamente isso, e eles utilizam todas as formas de, de artifícios e elementos para poder destruir princípios e valores basilares da humanidade, do ser humano. Quando colocam filhos contra pais, a Bíblia fala sobre isso, e quando coloca
pais contra filhos, quando criam essas formas loucas, né, de, vamos dizer assim, de desnaturalização do ser humano. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 1. É interessante o que o apóstolo Paulo fala lá quando diz que os homens se trocam por quadrúpedes e assim por diante, ou até mesmo quando a gente fala, né, sobre é, determinadas situações que acontecem que são assim escandalosas. E eu vou te mostrar como, na verdade, tudo que eles mostram é mentira. É mentira. Eu separei aqui algumas. Eu pedi até o chat GPT para fazer isso para mim. Eu separei aqui ao longo de alguns anos, né, certo? Algumas pessoas que foram assassinadas em nome dessa ideologia. Assassinadas. O que eles pregam de amor, na verdade, é morte. O último que a gente sabe foi o Charlie Kirk, onde eu não vou passar aqui nenhum vídeo, não vou mostrar nenhum tipo de publicação. Se você for, a internet está cheia aí de jovens cristãos orando por ele, enquanto jovens de esquerda celebrando a sua morte, dizendo que ele já foi tarde, que alguém tinha que fazer isso por ele. E aí a gente já sabe que a partir daí saíram uma série de ameaças contra Nicolas Ferreira, contra o próprio presidente Bolsonaro. E a gente fica naquela, né? Estamos caminhando para os últimos dias, caminhando para os últimos dias. E eu quero falar aqui agora só algumas pessoas desses últimos anos. Eu pedi somente de 2000 e nos últimos 5 anos, né? Se a gente for puxar, é muito mais do que isso. E a gente tem aqui, ó, de direita, né? Que foram mortos. Tem o Charles Kirk, né? Que você já sabe, que é o líder conservador norte-americano, morto a tiro num evento universitário. E a investigação já coloca como ataque político, e a gente sabe que foi isso mesmo. O Shinzo Abe, né, de 8 de julho de 2022, ex-primeiro-ministro conservador do Japão, assassinado durante um discurso de campanha por um atirador. Sir David Amess, né, do Reino Unido, é um deputado conservador britânico esfaqueado durante o atendimento a eleitores, ataque tratado como terrorismo. Fernando Villavicencio, do Equador, candidato anticorrupção, centrista, baleado em um comício, morte ligada também a grupos criminosos e interesses políticos. A Irina Farion, que é deputada nacionalista ucraniana, foi em 4 assassinada, tiros fora de casa, a investigação criminal ainda está em andamento. A Irina Zatrusta, que é essa daqui foi agora dos Estados Unidos, em 22 de agosto de 25, ela é uma refugiada ucraniana morta a facadas no trem. O caso gerou comoção. Ela foi morta por um senhor, um jovem negro, né, que já tinha 15 passagens pela prisão e a juíza tinha liberado ele sempre por causas raciais. Então, queridos, são muitas situações que a gente olha assim, o que está acontecendo. Mas a Bíblia já nos alertava, né? Primeiro, o apóstolo João, muito inspirado por Deus, ele fala sobre duas coisas em 2 textos, ou melhor, no mesmo texto, na mesma epístola, a primeira epístola, onde ele fala que o mundo jaz no maligno. Então, isso é um verso bíblico que a gente não pode esquecer. Todo o sistema mundano jaz no maligno. E ele também fala: não ameis o mundo nem as coisas que nele há. E ele cita os 3 elementos que têm a ver com sexualidade, tem a ver com aquilo que os olhos veem, tem a ver com a alimentação propriamente. Você pode dissecar um pouquinho mais, eu não vou fazer exegese de texto aqui agora, mas colocar a minha indignação aqui diante de vocês e pedir oração, porque os tempos estão correndo para o fim e nós precisamos estar atentos a isso, né? Então, assim, uh, por favor, pai, cuide de seu filho, ensine a ele, mostre essas coisas, senta com ele, assiste com ele esses vídeos, porque se não fizer isso lá na faculdade, na escola, vou fazer. Se você pensa de uma forma diferente de mim, eu respeito a sua forma de pensar, mas observe que sempre o embate direita com esquerda é a esquerda tentando impor e a direita com argumentações, e a gente tem argumentos, os argumentos são verdadeiros.
O problema todo é que quando não há um contra-argumento se parte para a violência, e foi isso que aconteceu, é isso que está acontecendo, e é isso que vai continuar acontecendo, tá bom? Eu vou pedir a você, se você quiser se inscrever no meu canal, se gostar de, 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 de vídeos cujo foco é a palavra de Deus, sempre temas ligados a esse combate à liberdade de expressão, ao esquerdismo. Pode ser que eu traga uma matéria ou outra, pode ser que eu traga uma análise ou outra, tudo bem. Mas se não, você que sabe, certo? Se quiser botar um comentário aí contrário a tudo que você pensa, ou que o contrário a tudo que eu falei aqui, fique à vontade. O importante é que você é livre para isso. Você não é livre para tirar a vida das pessoas e nem para me matar, certo? Mas se fizer isso, se tirar a vida das pessoas, você vai ter um juiz que vai te julgar, certo? Na hora certa. E vai mostrar a diferença entre o amor e o ódio, que é que se fala que o cristão prega discurso de ódio, que é o da Bíblia, e na verdade quem pratica o ódio é a esquerdista. É o esquerdismo, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.